Hora de informação ao vivo para você, vamos lá para Brasília. A Comissão do Orçamento do Congresso deve ficar com União Brasil. O acordo entre os deputados também prevê a relatoria para o MDB. Aline Beckett chegando com mais informações para nós sobre essas articulações. Aline, bom dia. Exatamente, Lívia, e essa escolha aconteceu antes do orçamento de 2025 ser aprovado, como a gente vem acompanhando desde o final do ano passado. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, foi o escolhido para estar à frente da presidência da Comissão Mista de Orçamento para o orçamento de 2026. O orçamento de 2025 ainda não foi aprovado, como eu disse agora há pouco, desde o ano passado a gente segue aí sem essa aprovação, mas a expectativa é de que até o final deste mês ele seja aprovado. A presidência e a relatoria da CMO, eu destaco a vocês que ela é alternada ali entre Câmara e o Senado, porque participam deputados e senadores também dessa comissão. Para o orçamento de 2025, já que ele é aprovado todo o final de ano para o orçamento seguinte, né? Então essa escolha ela é feita antes mesmo ali do término do ano para o ano seguinte. Para 2025, o orçamento ficou com a presidência de um deputado e a relatoria de um senador. E para 2026 agora vai ser invertido, um senador vai ficar na presidência, senador Efraim Filho, e a relatoria com um deputado. Esse acordo foi fechado entre o União Brasil e o MDB, como você bem disse. Quem vai ficar na relatoria ali como deputado representante é Isnaldo Bulhões, ele que é de Alagoas, do MDB de Alagoas. Ele deve ser o relator do orçamento de 2025, ou 2026, desculpe. Ele já foi cotado, vale dizer, para algumas posições dentro do governo Lula, principalmente ali com relação à Secretaria de Relações Institucionais. Ele havia sido cotado para essa posição, mas o presidente Lula acabou escolhendo Gleisi Hoffmann para poder assumir ali como ministra a SRI. E agora, o MDB, com a relatoria do orçamento, o União Brasil pode ficar com a presidência também da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das principais ali, se não a principal da Câmara dos Deputados, a comissão mais importante. Com relação a essas votações, as definições de todas as comissões, elas devem ser discutidas na próxima terça-feira. E ainda existe uma expectativa de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, possa instalar essas comissões na quarta-feira e na quarta-feira mesmo ter a votação aí do orçamento de 2025. Mas ainda existe ali uma dúvida, um certo impasse de que ele seja votado na quarta-feira, porque por conta do prazo que foi dado até o final do mês e por conta de todas as negociações que estão sendo encabeçadas ali pelo relator, senador Ângelo Coronel, pode ser que esse orçamento seja votado até o final do mês mesmo e não na próxima quarta-feira. Mas existe essa expectativa de votação do orçamento e de instalação aí dessas comissões. Mas a Comissão Mista de Orçamento agora, a definição da presidência já foi feita e ficará com o senador Efraim Filho, do União Brasil, e a relatoria Isnaldo Bulhões para o orçamento de 2026. Eu volto com você, Lívia. Obrigada pelas informações, Aline Beckett, direto de Brasília. Daqui a pouco ela volta com mais notícias para nós. Vamos ouvir a Deise mais uma vez, Cristiano Vilela também. Deise, vou tocar contigo primeiro. Quando a gente fala de eleições para as comissões permanentes, a gente não está falando só de um movimento de parlamentares, no caso deputados, que vão ocupar esses grupos importantes para discutir pautas importantes, cada uma em sua determinada área. A gente está falando também de um importante espaço político para esses parlamentares. Então, todo mundo quer fazer parte de uma comissão parlamentar. Se ela for importante, então, como o CCJ, Comissão do Orçamento, vira até briga para saber quem vai ocupar esse espaço. Comissão do Orçamento, parece que já há um acordo para a União Brasil e MDB encabeçarem esse grupo importante. O que você está acompanhando dessas movimentações todas na Câmara dos Deputados, minha amiga?
Lívia, eu acho essas movimentações, elas são fascinantes, porque olha o que aconteceu nesse ano na Comissão de Orçamento, né? O que essa configuração ela revela sobre o cenário político brasileiro? Em primeiro lugar, o que a gente observa é que o poder no Congresso está cada vez mais descentralizado. Então, o modelo de presidencialismo de coalizão, ele se mantém, mas já tem outras nuances. O Executivo, ele já não consegue mais pautar com a mesma força as decisões orçamentárias. E o Congresso se tornou um ator autônomo na definição das prioridades financeiras do país. Olha isso. E aí, em segundo lugar, a gente tem essa distribuição entre o União Brasil e o MDB que mostra como que os partidos de centro-direita, mesmo com o governo de esquerda, eles continuam a deter os principais postos de negociação do orçamento. Enquanto o PT e os seus aliados políticos diretos ali, eles ocupam espaços mais voltados à condição de políticas públicas. Então, isso sugere que, embora o presidente Lula esteja no comando, obviamente, do Executivo, a execução orçamentária ela ainda precisa passar pelo crivo dos partidos que não necessariamente compartilham do seu projeto político e que impôs limites, inclusive algum desses partidos impõem limites à governabilidade. Olha que curioso. Isso é um reflexo dessa dinâmica de poder que estrutura a política brasileira. Então, esse controle da Comissão Mista de Orçamento é uma das moedas de trocas mais valiosas do Congresso Nacional e é uma configuração atual que ilustra a capacidade dos partidos de centro de capturar esses espaços estratégicos e reforçar o papel como fiadores da governabilidade. Isso quer dizer que o presidente Lula, a partir de agora, ele vai precisar negociar mais do que nunca para garantir que as suas prioridades orçamentárias não sejam diluídas ou capturadas por interesses de grupos parlamentares. Então, foi um movimento aí bem interessante na Comissão Mista de Orçamento. E um outro aspecto importante é o fato de que somente agora, na metade do mês de março, é que estamos desenhando a ocupação das comissões a partir de agora. Um tema que, historicamente, já era decidido logo na posse da mesa diretora na Câmara e do Senado Federal. Então, nós temos aí um delay de 1 mês e meio, praticamente, para esse tipo de decisão, o que vem demonstrando, de um lado, que o Legislativo ele tem trabalhado pouco nesse sentido, trabalhado por pouco tempo em temas importantes e temas relevantes. E, por outro lado, na linha do que colocou muito bem a Deise, esse empoderamento do Legislativo tem feito com que os principais temas que são aprovados acabem passando de uma forma muito rápida, sendo aprovados de uma forma muito rápida, sem necessariamente aquele debate mais amplo com a sociedade, ouvindo os setores diversos da sociedade, que deveria caracterizar temas mais agudos, como, por exemplo, reforma tributária. Então, nós temos esse novo contexto de um legislativo empoderado que dá as cartas e que acaba fazendo o seu ritmo, não esperando por parte do executivo as provocações para a construção dos temas mais importantes no parlamento.